Seja bem-vinda, Flávia. Que bom estar aqui nessa entrevista, poder participar dessa entrevista, conhecer mais o seu projeto, JMG. Meu nome é Leila, eu sou uma voluntária do CVI, sou uma mulher de pele clara, uso um óculos claro grande, escuro, cabelo crespo, caracolado, estou de batom, porque na Zoom dá para usar, sem máscara, é muito bom. Atrás do meu lado direito tem uma estante de livros, atrás de mim tem uma mesa branca redonda, um fundo, duas portas e uma parede com duas fotos grandes, preta e branca. Estou usando uma camiseta preta, sem manga, e sou uma pessoa com deficiência, eu não tenho os pés, não tenho as mãos, uso prótese. Né? Então, eu continuo. Eu vou fazer uma pergunta de uma curiosidade enorme que eu tive depois de ler um pouco sobre o projeto JMG, porque o projeto fala que é moradia independente, né? E ao longo assim às vezes das falas, das lives que eu já participei, existe sempre uma diferença entre independência, autonomia, assistência, né? Como é que o projeto se lida com esses três estados assim, que são distintos, mas que têm uma relação muito grande entre eles, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu me digo uma pessoa que tem autonomia, mas eu acho que eu não tenho independência, porque eu preciso de uma assistência, né? Então, e as pessoas com deficiência variam muito o grau de assistência que cada uma precisa, né? Como é que é isso no projeto do JMG? Obrigada, Leila, obrigada pelas boas-vindas. Eu também vou me autodescrever. Então, meu nome é Flávia Pope, eu sou uma mulher de pele morena, tenho cabelos bastante curtos, grisalhos, tenho 61 anos, então a cor é natural. Uso um óculos de leitura, sem ele realmente fica difícil. Tenho um nariz pequeno, uma boca também com um discreto batom, sem máscara, né, Leila, é bom. Eu estou com um brinco pequeno, também com uma camiseta preta, mas com mangas. Atrás de mim tem a janela do meu escritório, uma janela de madeira, está semi-aberta. E o meu sinal de Libras é esse, de Pope, Flávia Pope. E o próprio projeto de moradia independente também tem um sinal que eu gosto muito, que é esse, uma casa e liberdade. Eu acho que fala muito. Fiquei muito feliz quando eu recebi esse sinal. Olha, a sua pergunta começa super bem e eu acho que é bem assim o ponto de partida mesmo do projeto, que é falar da filosofia, da visão, de como a gente enxerga uma pessoa com deficiência. Às vezes a gente vai usar aquelas coisas que são palavras, né? As palavrinhas são fáceis de falar. Eu acho que espero conseguir transmitir todo o significado que cada palavra que a gente vai tocar aqui ela tem, né? E para sentir esse significado, a gente procura sempre se remeter à pessoa, aos casos que a gente conhece, à experiência que a gente tem. Então, acho que você já descreveu bem legal essa questão de independência, autonomia, assistência, e eu vejo da seguinte maneira: a autonomia é um direito que eu nem sei se é um direito, a autonomia é uma condição natural de qualquer ser humano, que é a capacidade de escolher, de optar. Então, assim, qualquer pessoa, mesmo que a gente comece a falar de criança, quem dirá adulto, né? E um adulto com deficiência também, que é a questão aí é onde entra, não é o fato de você ter uma limitação e precisar de algum tipo de apoio ou assistência que você não pode desenvolver e manter e ampliar a sua autonomia, que é a sua capacidade de escolha. Então, para mim, espero que tenha ficado claro, quer dizer, a autonomia está ligado diretamente ao que a gente tem aí com mais frequência chamado, né, do anticapacitismo. A pessoa você precisa realmente ver qualquer pessoa, não importa o tamanho da severidade da deficiência, até porque nós temos muitas tecnologias que permitem isso, que lhe deem lhe mostre o caminho para que ela escolha. A gente sabe que hoje, com um piscar de olhos,
você pode fazer opções, né, com tecnologias. E aí eu passo para a questão da dependência, porque assistência, para mim, aí é uma questão de nomenclatura, mas o nosso projeto, por exemplo, ele tem uma certa marca bem nítida sobre assistência e um atendimento centrado na pessoa, personalizado. Mas aí a gente vai entrar um pouco na questão da assistência social. Queria concluir a questão da autonomia vinculando com a diferença entre dependência e independência, que você mesma já falou. Você pode ter autonomia e ser dependente de um apoio para executar. Você chama, você tem um apoio perto que executa para você, né? Então, você é uma pessoa que tem um grau de dependência, mas isso não deve afetar em nada a autonomia. Aí, a assistência que me embaralhou um pouco, porque eu chamaria assim, essa dependência de um apoio ou cuidado, eu acho que você quis dizer nesse sentido que seria necessitar da assistência, né? De uma assistência. É porque na política... precisar de uma ajuda, seja... De uma ajuda, de um apoio. Ou de algum objeto, alguma, né, tecnologia assistiva, enfim, eu preciso da Perfeito. ajuda. Então, eu ficaria bem nessa questão da autonomia, independência e necessidade de um apoio. Porque a assistência, aí a gente já começa até a falar também de um outro conteúdo, um outro conceito importante do projeto, que é essa, vamos chamar aí de um enfoque um pouco mais assistencialista, né? E aí é por isso que assistência é um nome que te remete um pouco a você enxergar um grupo de pessoas ou uma pessoa com deficiência precisando sempre de apoio, né? Então você tem assim, é como se o primeiro olhar é como é que você organiza um serviço que o assista, né? Cuide dessa pessoa. E no nosso projeto, que a gente já está começando assim bem pela filosofia, eu repito, ele está centrado na pessoa, assim, não tem um grupo de pessoas pensando em como organizar e cuidar de pessoas com deficiência. O que a gente está olhando é o seguinte: você é uma pessoa com deficiência? Deixa eu entender como é que você funciona para ver que tipo de apoio eu posso oferecer para você, para que você possa ter a sua vida com autonomia, entendeu? Então, isso para nós, quando fala assistência, assim, porque é um marco e não tem certo ou errado, não tem ruim ou bom, sabe, Leila? Não é que a assistência é ruim, de forma alguma. É uma questão da pessoa saber o que está escolhendo. Tem formas de lidar que protegem mais, que cuidam mais, né? Que não tem nenhum demérito nisso. E tem essa forma que a gente enxerga, que eu bato muito, um pouco, eu acho que o termo anticapacitista está ajudando muito a gente, que é isso. Não, vem cá. É você, pessoa. Você, Leila. Você, Rafa. Você, Nico. Qual é a necessidade que você tem? É individual, né? Totalmente. É um plano... A gente desenvolve um plano personalizado de apoio. É o nome do nosso instrumento. É um plano personalizado. Isso foi uma sacada muito legal que eu aprendi há muitos anos. Vi acontecendo, né? Eu vi acontecendo na internet. Como foi? Então... Era uma das perguntas da Andréia. Qual motivou, assim, né? Então, essa pois é. Bom, o que motivou, aí acho que a história é legal contar do início, né? É que o meu segundo filho, o Nico, ele tá dentro do que se chama aí o espectro do autismo, que é um grande guarda-chuva onde as crianças que se desenvolvem de forma atípica, elas acabam sendo ali, pelo menos, referenciadas. Eu digo isso porque o Nico ele não tem uma condição de autismo, vamos chamar aí a mais clássica, porque a gente fala em autismo, já começa a imaginar algumas formas muito comuns de ser, e não é o caso. Mas, enfim, o Nico, então, me fez explorar caminhos alternativos, né? É uma criança que me pegou pela mão e falou, bom, não é como ele tem um irmão mais velho, então eu tenho um filho mais velho, que parece que, né, eles nascem e está tudo já, a estrada está montada para eles, pode demorar a chegar, pode ter percalços, mas está tudo ali já previsto, né? A cidade, a escola, o sistema de saúde, está tudo previsto para quem anda na linha. Então, com o Nico, foi completamente diferente. Então,
por aqui, vamos conhecer outros trajetos. E tudo bem, aí foi toda uma parte grande da história. Mas aí, Leila, agora, como começou mesmo o Instituto, é que chegou um momento no desenvolvimento dele, e que coincide com o final da fase escolar, termina mais ou menos ali quando os jovens começam a pensar numa carreira, etc. Esse momento foi um momento muito crucial, porque ao longo desses outros anos eu trabalhava como profissional. Eu sou economista, eu tinha minha vida, a família seguindo a vida normal. Mas nesse momento, para o Nico, foi um susto muito grande, porque é como se a estrada tivesse ficado sem fim. Porque aquela pergunta meio óbvia, o cara está com 18 anos, 19 anos, ele não tinha condições de acompanhar, muitos conseguem, mas ele não conseguia desenvolver uma carreira, ir para a faculdade, tem um comprometimento cognitivo importante. Aí, e agora, José? O que a gente faz? Né? Aonde ele vai se capacitar? Ele vai trabalhar? Aonde ele pode trabalhar? E aí, uma pergunta assim, que calou muito fundo foi: onde ele vai morar? Essa pergunta foi assim, desnorteadora. Porque a gente falou, caramba! E aí vem a segunda reflexão: por que a moradia? Estou te contando por que o Instituto, né? Que a gente falou, mas por quê? Por que a pergunta sobre moradia calou tão fundo? E aí foi uma reflexão minha, da Ana e da Mônica, né? Mães de JNG, eu sou a mãe do N, do Nico. A gente falou, porque primeiro que a moradia ela é uma espécie de pedra angular da vida adulta, né? Um pouco em torno da qual tudo vai se organizando, inclusive a identidade, né? Porque você tem esse espaço de privacidade. Todos nós. Todo mundo. Sabe? Você precisa da privacidade para você saber quem é você, quem são os outros. E você vai reforçando o seu jeito de ser. E tem, assim, 1000 nuances, né? Do jeito, né? Você está na sua casa, tem a sua biblioteca à sua direita. E, assim, a gente vai botando nos nossos espaços a nossa forma de ser. E, bom, tudo isso, na verdade, a gente entende que permite que você faça uma transição para a vida adulta com horizontes de tudo que a lei... Aliás, fora dizer que a lei cobre, né? Porque a moradia está escrito na lei que eles têm direito. Mas, fora isso, filosoficamente falando, a visão da gente é que a moradia ela é estruturante. E quando a gente fez a pergunta onde eles vão morar, não tinha, e eu ouso dizer que 10 anos depois, continuamos sem resposta. Sem resposta. E aí nós decidimos fundar um instituto, levamos muitos anos, ingenuamente acreditando que trazendo o debate para a agenda política, as coisas se dariam e nós íamos conseguir trazer modelos inovadores. Aí tem essa questão de como é que começou, porque nesses caminhos exploratórios que o Nico acabou me ensinando a andar, eu conheci a Ability Housing na Inglaterra. E foi lá, agora voltando, foi lá, Leila, que eu tive essa sacada que eles deslocaram o eixo da assistência para a pessoa. E eu vi funcionando. E ao ver funcionando essa prática de você mudar o olhar e falar, não, peraí, é a pessoa. Como é que você organiza o serviço em torno da pessoa? E eles organizaram, eu falei, cara, a gente tem que fazer isso, a gente tem que trazer essa maneira, essa possibilidade. E, inicialmente, pensando em política pública, né? Pensando em para todos, pensando em que isso não pode ser... Isso vai foi ter... assim. Foi assim que nasceu agora, a ideia. Então, pelo que, só explicando um pouquinho mais, quer dizer, não tem uma limitação ou para qualquer pessoa com uma deficiência pode entrar no projeto, independente do grau de ajuda que aquela pessoa precisa. Olha, isso. A pessoa e vão criar a situação ideal para ela atingir a autonomia dela.
Esse é o cerne do projeto, porém, do jeito, da experiência que a gente está vivendo e como a gente está realmente arregaçando as mangas e fazendo sozinhos com as famílias, a gente precisa adquirir uma certa escala, Leila, para fazer exatamente o que é. O objetivo é esse, para qualquer pessoa, não importa o grau de severidade, mas a gente vai precisar de alternativas, de equipamentos, equipamento A, B, C, para poder dar conta de todas essas características. Então, a primeira resposta, sim, é para todos. 2, nós não conseguimos apoio a não ser arregaçar as mangas, e a gente sentiu na pele o lema da Convenção Internacional, nada sobre nós sem nós. A gente só está conseguindo fazer o piloto porque os jovens aderiram ao projeto e a gente começou a dialogar com as pessoas com deficiência, e foram jovens, inicialmente com deficiência intelectual, por uma razão simples, porque eram os que estavam perto dos nossos filhos, né? Então, a deficiência dos nossos filhos acabou atraindo primeiro esse contingente de pessoas com algum tipo, e não importa o diagnóstico, algum tipo de comprometimento cognitivo ou autismo, porque o autismo não tem, às vezes, nenhum comprometimento cognitivo, mas exige um apoio em termos de comunicação, comportamento, etc., que a gente também está acolhendo. Então, inicialmente, é a deficiência intelectual, que, na verdade, eu acho até que é uma das mais complexas, né? E em termos de você fazer, de fato, a ponte para uma inclusão plena e naturalizada, que é como eu chamo, uma inclusão na sociedade, né? Ali no dia a dia. A casa permite que você faça a inclusão no dia a dia, né? Não verdade, toda hora, no elevador, na garagem, na padaria do bairro, né? Toda hora. Então, é para todo mundo, porém, a gente ainda não conseguiu chegar nesse estágio. Os prédios não estão adaptados, a gente não tem nenhum empecilho para receber cadeirantes, mas não conseguimos parcerias imobiliárias em boas condições. A gente, às vezes, consegue acessibilidade, aliás, né, acho que essa é uma bandeira de vocês que a gente tem que... Contem comigo para segurar juntos, né? Que é o fato de que realmente acaba que os hotéis hoje têm acessibilidade porque a lei impõe, mas os edifícios, como eles não estão nesse foco da lei, a maioria dos prédios, eles continuam sem acessibilidade. Então, a gente está tendo dificuldade. Está tendo dificuldade de achar apartamentos acessíveis. Não tem. Eu me lembro que eu tive muita dificuldade até achar. Assim mesmo, o meu prédio não tem acessibilidade. Um amigo meu com cadeira de roda, eu tenho que combinar de encontrar na rua. Meu prédio não dá. É muito ruim isso, é muito constrangedor, é uma coisa inaceitável, mas a gente tem que continuar lutando e criar o constrangimento, né? Então, tem muitos pais que querem saber como é que é todo o processo todo para o filho poder entrar no projeto da JNG, quer dizer, como é que é isso? Como é que ele se candidata? Como é que é o... Entendeu? Como é que é essa avaliação da pessoa? O primeiro passo. E tal, isso. Como é que... Primeiro... É legal, são alguns passos. O primeiro é muito simples, é simplesmente enviar um e-mail para moradia@institutojng.org.br e dizer que gostaria de conhecer mais sobre o Instituto, se inscrever, e lá a gente manda uma ficha de cadastro para já ficar com os dados da pessoa. Aí você tem 2 caminhos, e isso já vai explicado nesse e-mail, mas eu já estou antecipando aqui. O e-mail de resposta já explica. Você tem 2 opções. O ponto de partida para você chegar a se mudar e ter a sua casa é passar por uma avaliação de perfil. E essa avaliação de perfil, ela não é apto ou inapto, não existe. Não existe resultado positivo ou negativo. Existe se você quer ou não. O objetivo da avaliação de perfil é conhecer a pessoa, conhecer a família e estimar
o número de horas de apoio que ela vai precisar e o tipo de apoio que ela vai precisar, porque com essa informação a gente se organiza. Como eu disse no início, é um apoio centrado na pessoa. Então, a gente precisa desse processo. Esse processo, se for direto, digamos, você ouviu falar do projeto, está super interessado, não está com dúvidas sobre morar sozinho e sair de casa. Esse processo de fazer avaliação de perfil varia um pouco de pessoa a pessoa, mas conta aí mais ou menos 1 mês e meio, porque são várias entrevistas. A gente aplica questionários, a gente faz entrevistas com familiares, a gente faz só com a pessoa. Então, dura aí 1 mês e meio para fazer esse primeiro conhecimento mútuo. Repito, não tem apto e inato, não tem passar, não passar. Não existe isso. Existe depois uma decisão em comum acordo. Então, vamos chamar isso aí o caminho expresso. Aí, a pessoa acabou a avaliação, falou, pô, legal, custa tanto, eu vou, o endereço tem vaga, não tem vaga, o prédio qual? Hoje a gente está no Flamengo, né, no Rio de Janeiro, mas a nossa ideia, obviamente, é expandir para várias cidades, vários bairros. Hoje a gente tem vaga na Praia do Flamengo e tal, então, eu vou, pronto, aí, contratos, assina contrato, se muda. Aí vou seguir esse processo inteiro, mas depois tem um outro aqui mais lento. E aí ela vai chegar lá na moradia, vai ter o seu apartamento próprio, né? Com sala, quarto, cozinha e banheiro, mas um flatzinho tudo junto, né? É um estúdiozinho. Cada um tem o seu apartamento. Nesse andar onde hoje nós estamos, que já está acontecendo, isso já é uma realidade, um dos apartamentos é a nossa base de apoio, onde a gente tem profissionais que conhecem todo esse perfil, que são treinados por nossos especialistas e que são essas pessoas que dão o apoio lá no dia a dia. Tá? Então, aí a gente pode aprofundar um pouco mais depois essa parte. Quero só continuar com o processo, né, de como chega no JNG. Mas tem o outro tipo de família, que eu acho muito legal, que é aquela que não decidiu. Ela tem dúvidas. Será que é o momento? Será que meu filho consegue? Será que meu filho quer? O próprio jovem, né, fala, tá tão melhor aqui na casa da minha mãe e do meu pai, por que eu vou me enrolar numa coisa de independência? Tem várias situações. E depois aquela coisa, né, o mais comum que eu vejo, a mãe, né, como é que eu vou viver? Meu Deus, só de pensar, a respiração para. Então, para essas situações, a gente criou o que a gente chama de jornada da moradia independente. E essa jornada, ela também faz essa avaliação, que é meio camuflado, mas a gente já faz essa avaliação, que é o mais rico do trabalho. É o ponto mais rico. Por isso que ela não é tão... não pode ser gratuita, porque são quando as especialistas se debruçam sobre a pessoa e, junto com ela, extraem todo um projeto e um plano de vida, quase. Plano para ela, para aquela pessoa, para aquele candidato, para aquele futuro morador, para a vida dele. Uhum. Mas acontece que, em vez de ele fazer só a avaliação, que era aquele cara que está com a cabeça feita, vai fazer a avaliação e vai lá, na jornada, a gente oferece várias palestras que a gente chama aí de mentoria, acolhimento, onde a gente conversa sobre... Aí a gente traz convidados, mas a gente fala de sentimentos, a gente fala do uso do dinheiro, a gente fala de capacidade jurídica, a gente fala de vários temas sensíveis. E que, no final, a pessoa está livre para decidir se continua ou não. Ela não tem obrigatoriedade. Então, a jornada... ela costuma durar 2 meses e meio a 3, dependendo do grupo, né? Ela é um pouco mais longa porque tem palestras no meio, tem atividades de grupo, se reúnem, e aí essa determinada jornada, alguns seguem, outros não. É comum. Então, é assim que a gente está funcionando, assim que o piloto está rodando. Tem assim teto, uma base de valor para poder entrar no projeto? Quer dizer, eu acho que deve variar de pessoa para pessoa, acredito eu. Exatamente. As necessidades de cada um, mas deve ter um ponto de partida, né? Exatamente.
Essa questão, antes, vamos falar dos valores, eu vou explicar como eles se compõem e sempre tentando repetir, reiterar que a gente está num piloto, esse projeto é inédito no Brasil e o nosso objetivo é que ele seja escalável. Então, o que a gente vai falar de valor hoje é o preço da inovação, né? Porque é o primeiro, é um projeto que ele tende a ser mais acessível na medida em que ele ganha em escala. Isso, assim, é assim que funciona em vários países. Daí, assim, sempre o meu grande apelo de estar dialogando com política pública para ver se a gente consegue, né, mobilizar a sociedade, né, o poder público de alguma maneira que torne isso acessível. Então, hoje, no piloto, financiado pelas famílias, como é que o preço se compõe? É o preço do aluguel do imóvel, e aí eu vou explicar como funciona essa relação JNG imóvel, né? É o preço do aluguel do imóvel, e exatamente o que você já antecipou, Leila, o preço, né, do serviço prestado de apoio para cada família. Você tem no serviço prestado de apoio um fixo que é dividido igualmente entre todos, porque é o regime de plantão 24 horas, e eles estão ali para todos, né? Então, essa estrutura fixa, ela é dividida entre todas as pessoas que estão ali morando. Quanto menos moradores, mais caro. Quanto mais moradores, mais barato. Então, sempre a gente está nessa situação. E o imóvel é a mesma coisa. Dependendo do bairro, é igual a vida da gente, né? Eu adoraria procurar apartamento na Vieira Soto, mas não cabe no meu bolso. Então, é o preço do metro quadrado de bairro a bairro, isso varia muito. Hoje, no Flamengo, na Praia do Flamengo, a gente tem um parceiro imobiliário que é muito legal, a gente está num momento muito bacana do mercado imobiliário, que são esses projetos de co-living. São muito interessantes porque eles são unidades de locação pequenas, portanto, mais baratas, com uma cultura mesmo de prédio de muita atividade comunitária, lavanderia comunitária, cozinha comunitária, é bem interessante. Então, no co-living que a gente fez a parceria, como é que acontece? A família paga o aluguel direto ao co-living, tá? Para não ter bitributação, para não passar pelo JMG, contrata o serviço de apoio direto do JMG, e o JNG com o co-living, o parceiro imobiliário, a gente assina um acordo de cooperação técnica, porque a gente tem que estar com um fluxo de articulação bem redondo, não pode ficar ponta solta. Então, o modelo funciona assim. Hoje, no Flamengo, a gente tem aluguel que vai de R$ 2.950, com tudo incluído, tudo, luz, internet, televisão, se você puser na ponta do lápis, né? São R$ 2.950 na Praia do Flamengo. E o serviço de apoio, hoje, ele está ainda precisando ser subsidiado por capital filantropo, mas está em torno de R$ 4.250. Tá? Hoje, o primeiro, quer dizer, sem escala. Então, a gente está falando aí de R$ 7.000, né? Que é muito dinheiro quando a gente pensa, né? Quando a gente pensa na gente, é muito dinheiro. Mas eu queria só assim, dizer que tudo depende, né? Eu estava conversando com um amigo que está fora e a gente está vendo projetos para ter apoios eventualmente internacionais. Quando eu falei o valor, ele falou: o quê? Como? Só $1.200? Aí falou em dólar, né? Aí eu falei: não, cara, é muito caro aqui para a gente. Mas o valor é mais ou menos isso hoje, sem escala e sem apoio, né? Sem subsídio, vamos chamar assim. E não tem, assim, nenhuma limitação de idade, ou tem? Só a partir de 18? Não, a partir de 18, a nossa limitação é do fato da gente não fazer assistência. Agora voltamos ao conceito inicial. A limitação é essa. Então, uma pessoa que precisa de cuidados médicos, de assistência, a gente não tem competência para atender. Não tem competência mesmo. Os nossos profissionais são mediadores, são facilitadores do dia a dia, treinados para ampliar a autonomia deles, para dar mais autonomia para eles,
mas não para cuidar dos médicos, né? Então, o limite de idade, porque eu acho que realmente a gente converge para uma problemática social importante, que é o senior living, né? Que é a saúde do idoso, etc. Digamos que o idoso o idoso saudável, ele caberia no nosso projeto, mas quando precisa de assistência, a gente não dá conta. Então, o limite é o tipo de serviço, não é bem a idade. Ok, não é bem a idade. São muitas alegrias. Primeiro, realizar o piloto, né? Que são anos que a gente vem estudando, então, só assim, aquela iminência, eu estou há 2 meses completamente sentindo que estava em trabalho de parto, então já o fato de ter o prédio, deles se mudarem, olha, poxa, Keila, a imagem deles chegando, eles todos chegando com as suas caixas, com a mala dele, é capaz de me emocionar, eu não queria me emocionar, mas é muito, muito, muito poder, é muito potente. É muito potente ver esses jovens falando que estão indo para a casa deles, pegando o Instagram e falando, essa é a minha casa. Então, a chegada deles é um momento... Nunca... eu acho que eu ganhei esse tesouro pro resto da minha vida. É muito potente. Depois tem uma alegria adjacente, que essa é profunda, é que nesse primeiro grupo piloto, né, que eu estou chamando aí os pioneiros no Brasil, o meu filho está dentro, o Nico. E o Nico é uma história muito importante, porque ele, na jornada, ele não demonstrou que queria ir. E eu, assim, foi muito forte, muito exigente para mim, como líder do projeto e mãe, separar e respeitá-lo. Né? Foi um momento muito importante. E eu, claro que o que prevaleceu foi a mãe, né? E eu falei, não, assim, nem tocava no assunto com ele, mas ele participava da jornada, sabe? Eu quero contar isso porque foi muito bonito mesmo. Ele participava da jornada. E quando ele conheceu o prédio, que ele viu, é um negócio, né? Você precisa materializar, eles precisam materializar. Quando ele viu o prédio, ele já voltou falando, talvez... eu também, aquela coisa de mãe, né? Você não pode falar, adorei sua namorada, aí eles terminam, né? A gente não pode falar essas coisas. Então, aí foi indo, e um dia eu tava jantando em casa, eu, meu marido e ele, então do nada, não foi nada perguntado, ele espontaneamente falou, eu vou morar sozinho. Uau! Aí eu peguei pela palavra, claro, né? Eu falei, que legal, Nico, que decisão importante. Aí a partir daí, fomos. Uma história que foi longa. Essa primeira jornada levou 6 meses. Em geral, dura 3 meses. Levou 6 meses, porque foi a primeira, né? Foi demorado mesmo. E cara, ele está 2 semanas, né? Fora de casa. E ele me liga e ele fala, mãe, esse fim de semana acho que eu vou na sua casa. Ele fala assim, né? Ele tem a casa dele. E eu digo, é um movimento que a gente precisa se juntar para fazer para todo mundo, porque ele é transformador. E uma das enormes alegrias, você vê como as coisas são muito relativas, é ver o meu filho andando mais rápido, ligado, sabe? Ele ficou, sabe? E era o que eu imaginava. A casa, ela é estruturante, voltamos ao início. E ela expande, a gente saiu da casa dos pais, não é à toa, todo mundo precisa romper esse vínculo para projetar a sua própria vida. E por que uma pessoa que tem alguma deficiência não pode ter isso? Então, foi assim, uma imensa alegria, uma emoção. Eu estou desviando um pouco o assunto para não me emocionar muito, mas a grande alegria é estar vendo o meu filho lá experimentando. Eu não sei se vai super dar certo, eu não sei como é que a história nunca termina, né? Só termina quando acaba, mas ele está fazendo um movimento muito bonito de ver, e é isso, não é nenhuma grande promessa, mas é um movimento que é muito lindo. Todas as pessoas com deficiência merecem experimentar.
Agradeço. Estamos chegando aqui ao fim dessa entrevista super legal, adorei conhecer mais o projeto, espero que a gente possa divulgar muito mais o que é e a essência dele, né? Responder questionamentos, né, das famílias, das mães, né? E que a gente possa fazer outras, não é? Isso aí. Muito bom ter você aqui. Obrigada, Flávia. Eu que super agradeço o convite e estamos à disposição para sempre estar trocando ideias. Muito, muito obrigada ao CVI pelo convite e a oportunidade de estar conversando com você, Leila. Obrigada.